Glórias ao Senhor, irmãos. Quero pedir para os irmãos abrir a palavra em 2 Crônicas, capítulo 15, de 2 Crônicas. Realmente, como Joel orou, nós nos alegramos, irmãos. Também estou alegre de estar reunido com os irmãos, como igreja. Isso é tão... Irmãos, isso faz uma diferença tão grande na nossa vida, que muitas vezes nós acho que não damos o devido valor, né? Porque Umuarama tem 117 mil habitantes. Nós estamos aqui hoje em 8 pessoas, 9 pessoas. Pensa no privilégio, irmãos. Glórias ao Senhor que nos amou, nos deu a graça, o entendimento de poder ver o Senhor. De poder ver o Senhor. Não atentando para uma vida religiosa, não atentando para uma vida de aparência, mas para uma vida de verdade, de simplicidade, porque assim é o Senhor. O Senhor Jesus é simples, é humilde, amém? E realmente é um motivo de nos alegrarmos, né? Estava lembrando hoje da palavra ali em Hebreus, capítulo 10, a palavra diz assim que devemos considerar uns aos outros para nos estimular ao amor, né, à caridade, né, isso é vida em comum, né? Como que eu vou estimular você se eu não tenho contato com você, se nós não nos relacionamos, né? Mas é através da nossa convivência que nós nos estimulamos uns aos outros no exercício da palavra. Amém? Aqui em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 15, quero ler com os irmãos, a partir do verso 1. A palavra diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Amém. Irmãos, o irmão Almir, ele citou essa passagem no compartilhar dele no retiro, e ele fez um comentário assim: esse texto nos mostra que Deus é um Deus de relacionamento. E eu fiquei assim pensando, né? Fiquei considerando esse pronunciamento do irmão e vi assim como que uma pessoa pode deixar o Senhor, né? Como? Uma pessoa que conhece o Senhor, que teve tantas experiências como nós, como igreja, né? O Senhor, nós estamos aqui, é porque o Senhor nos mostrou, a igreja nos mostrou a sua palavra, né? Assim como o rei Asa aqui, ele vinha de uma experiência tremenda, irmãos. Ele entrou em combate com os etíopes, né, um número em grande desvantagem, né? Ele com 580 mil soldados enfrentaram 1 milhão, era quase 2 para 1.
E a palavra diz que Asa clamou ao Senhor, e o Senhor deu a vitória a eles. Olha que tremendo. Asa clamou ao Senhor e o Senhor deu a vitória a eles. Ele experimentou. E logo em seguida, esse profeta trouxe essa palavra para ele. Eu fiquei pensando, como pode, como é possível nós deixarmos o Senhor? Literalmente, é difícil. É difícil. Nós não queremos ir para o mundo. Eu não quero mais a vida que eu tinha. Eu acredito que nenhum de nós quer. Mas como então podemos deixar o Senhor? É algo bem sensível, irmãos. Porque assim, nós deixamos o Senhor quando o Senhor não tem a primazia na nossa vida. Quando o Senhor não está em lugar de honra na nossa vida. Nós deixamos o Senhor. E aqui o profeta trouxe uma palavra bem definida para o rei Asa. Se você buscar o Senhor é com você. Se você deixar o Senhor também vai te deixar. Da mesma forma conosco. Como podemos deixar o Senhor? Pensa nisso. Quando o Senhor não é prioridade em tudo. Quando nós não damos a primazia ao Senhor no nosso tempo, no nosso pensamento, na nossa vida, queremos buscar aquilo que é bom para nós e ali ocupamos todo o nosso tempo envolvido com o nosso eu, com as nossas vontades, com os nossos eu quero, eu preciso, eu isso, eu aquilo. Deixamos o Senhor fica em segundo plano. Por isso devemos tomar esse cuidado. Amém? Seguindo a leitura aqui, a palavra diz assim no verso 3: E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porquanto nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações da terra, de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Amém. Verso 8, diz que Asa, ao ouvir essas palavras, ele cobrou ânimo, ou seja, teve coragem. Ele teve coragem para fazer mudança. E isso fez toda a diferença, irmãos, na vida dele. Ele teve que agir de forma severa, até mesmo contra a sua mãe, que tinha uma posição de rainha e tinha autoridade sobre o povo, mas ela levantou altar para uma deusa pagã e ele teve que despedaçar isso e destronou a sua mãe. Ele agiu profundamente, irmãos. Da mesma maneira, eu penso que nós devemos agir com toda a cautela e com toda a integridade diante do Senhor. Porque estar na presença do Senhor e depender do Senhor é algo tremendo, muito bom. Porém,
Porém, se nós não atentarmos com zelo e com cuidado, nós deixamos o Senhor. E aí nós também somos deixados. Amém? Gostaria de deixar essa introdução nessa palavra, porque verdadeiramente, irmãos, nós vivemos um tempo difícil, um tempo onde a iniquidade ela se multiplica, o entretenimento ele ocupa o nosso tempo constantemente. A vida, os afazeres da vida, o corre-corre da vida, ele toma a nossa vida, o nosso dia, o nosso tempo, constantemente. Por isso devemos estar atentos a isso. Amém? Deixar o Senhor não quer dizer simplesmente ou somente abandonar a igreja, abandonar tudo e ir para o mundo, mas é deixar o Senhor em segundo plano. Mesmo querendo transparecer que o Senhor é tudo, através somente de palavras, mas realmente honrar o Senhor com a nossa vida, com o nosso culto ao Senhor, um culto de verdade, um coração íntegro, verdadeiro, diante do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós damos graças a Ti nessa noite, Senhor, porque temos experimentado do Senhor e temos visto o quanto o Senhor é um Deus vivo, real, Senhor, e verdadeiro, porque temos provado disso todos os dias, Senhor. Temos experimentado da graça, Senhor Deus, da bênção do Senhor, do livramento do Senhor, da palavra viva que é Jesus Cristo, Senhor. Temos nos alimentado disso, Senhor. Louvado seja o Teu nome nessa noite, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação e não há outro Deus além de Ti, Senhor. Tu és o único Senhor, digno de honra e glória, de louvor e de adoração, Senhor. Por isso nos rendemos a Ti nessa noite, em gratidão, em louvor ao nome santo do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus amado, Senhor, damos graças a Ti por Jesus Cristo, pela palavra viva, pelo amor do Senhor. Obrigado a Deus por cada vida aqui, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Pela graça do Senhor nós estamos aqui nessa noite e podemos provar e ver que o Senhor é bom, é compassivo, é longânimo, é vivo e verdadeiro, Senhor. Obrigado a Deus. Aleluias. Tu és um Deus tremendo, Senhor, cheio de graça e de verdade. Obrigado, Pai. Amém, irmãos. Quero ler um texto com os irmãos. Essa semana nós fomos ali no projeto Restaurar, onde Lucas esteve internado. Tivemos ali a oportunidade de compartilhar uma palavra com aqueles homens. Esse texto que nós vamos ler, eu citei. E assim, eu vejo a importância, irmãos, de nós jamais nos esquecer disso. Capítulo 10 de João, o Evangelho de João,
Evangelho de João, capítulo 10, eu quero ler o verso 9. O Senhor Jesus falando aos seus discípulos, ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Irmãos, percebe o privilégio de nós podermos receber essa palavra, entender essa palavra. Muitos estão ouvindo o ladrão. Muitos estão ouvindo o ladrão. Isso assim, eu fiquei depois, pensando nesse texto que eu tinha citado, eu fiquei assim, meu coração ficou quebrantado, porque são claramente dois caminhos: o caminho da perdição, o caminho do erro, da morte, e o caminho da vida. Claramente aqui, são dois. O Senhor aqui diz que Ele é a porta. Quem entrar por Ele achará a vida, e a vida abundante. Amém? Por isso, assim eu vi um momento oportuno de lembrar isso junto com os irmãos, de ler essa palavra junto com a igreja, nesse momento que antecede o momento da ceia. Para que nunca, irmãos, jamais na nossa vida, esse momento se torne comum. Precisamos lembrar do preço alto que o Senhor pagou pela nossa vida. Precisamos lembrar o tamanho da graça que nós recebemos por herdar a salvação em Jesus Cristo. Amém? E aqui em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo instrui a igreja de Corinto acerca da ceia, ele diz assim, a partir do verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Amém. Amém, irmãos. Glórias ao Senhor. Esse é o anseio do nosso coração. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos dar graças ao Senhor. A partir do pão, possamos ter o nosso entendimento cada vez mais aberto para receber, para ver o Senhor. Amém, ó Deus. Damos graças a Ti, Senhor, por este pão que simboliza, Senhor Deus, o Teu corpo que foi partido por nós. Nós abençoamos em nome de Jesus.
Da mesma forma, esse cálice que representa o teu sangue vertido lá na cruz, Senhor Deus, para a remissão dos nossos pecados, para nos limpar e nos lavar de toda iniquidade, Senhor. Damos graças a Ti por esse momento de poder, juntos com o Senhor, participar da Tua mesa, dessa ceia, ó Deus, em memória do Senhor, desejando um dia estar com o Senhor face a face, a Tua presença, cearmos juntos, Senhor. Em nome de Jesus, damos graças a Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Sirvam-se. Obrigado, Senhor. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor.
irmãos. Vamos, bebamos em nome do Senhor até que Ele venha. Amém. Amém, irmãos. Glórias ao Senhor. Amém. Algum irmão gostaria de compartilhar uma experiência, uma palavra? Uma irmã? Esse é o momento oportuno. Renato já ficou em pé ali. Amém. Amém, irmãos. Na semana passada, acho que os irmãos vieram falar uma parte da questão do retiro. Acho que eu presidi, mas não cheguei a falar a respeito do retiro, né? Só compartilhar brevemente uma questão que o senhor falou muito comigo, foi no sábado à noite não, acho que na sexta à noite, quando o irmão Erling compartilhou, e ele falou a respeito do pecado. Disse que às vezes a gente coloca níveis, né, no pecado, coloca uma coisa não tem problema, outro já a gente dá mais valor, né, e que ele deu até um exemplo, né, que na passagem que está escrito, aquele que sabe fazer o bem e não fez, já cometeu pecado, né. E muitas vezes a gente deixa passar algumas coisas, né, seja, vou omitir uma coisa, né, uma mentirinha simples, uma coisinha aqui, outra ali, a gente acha que é algo que não vai refletir, né, na nossa vida, mas que no mundo espiritual tudo isso tem peso, né, que independente do pecado, isso vai gerar morte na nossa vida, né, independente de como a gente qualifica, né, que a gente tem, né, a gente acaba colocando, né, algo mais pesado com coisas mais leves, e a gente deixa às vezes acaba errando assim em coisas pequenas, né? E eu vi isso muito na minha vida, às vezes coisas pequenas que a gente não dá o devido valor, devida atenção, né? Mas que possamos, né, nos atentar com essas questões, né? Eu preciso muito me aquestar assim. Às vezes a gente pensa, não, a gente, né, tô agindo correto em certas formas e não vê outras coisas mais pequenas, né? Não sou muito bom para me expressar, mas acho que é mais ou menos nesse sentido que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém. Amém. Glórias ao Senhor.